Bem-vindos ao canal. Hoje vamos analisar uma série de eventos que mostram como a resistência ucraniana continua a causar um impacto significativo nas forças russas, mesmo enquanto o cenário político continua em turbulência. No coração dessa batalha, temos a linha de frente no leste da Ucrânia, onde a habilidade das forças ucranianas em abater aeronaves de reconhecimento russas pode estar mudando as regras do jogo. Vamos entender o que está acontecendo nos bastidores dessa vitória tática e o que isso significa para o futuro imediato do conflito. A guerra moderna não é mais apenas uma questão de tanques e tropas em terra. Drones como os UAVs, veículos aéreos não tripulados, têm se tornado um dos maiores trunfos no arsenal de ambos os lados do conflito. E na linha de frente do leste ucraniano, a 5ª Brigada de Rifle russa está mostrando a eficácia de um modelo de guerra com drones. Recentemente, 3 aeronaves de reconhecimento russas foram abatidas, o que não é apenas uma vitória para a Ucrânia, mas também um golpe direto na coleta de inteligência da Rússia. Esses drones, que originalmente eram usados para mapear e observar as movimentações ucranianas, agora estão se tornando alvos de precisão. O impacto disso não pode ser subestimado. Com menos informações de inteligência sobre os movimentos ucranianos, a Rússia perde a capacidade de reagir rapidamente, o que enfraquece sua posição nas frentes de combate. Cada UAV derrubado é uma vitória estratégica. Além das vitórias no campo de batalha, a Ucrânia tem dado golpes profundos na infraestrutura militar russa. Recentemente, a inteligência ucraniana destruiu 2 avançados sistemas de radar perto de Moscou. Esses radares são parte de um novo desenvolvimento da indústria militar russa, sendo os primeiros de sua geração a serem adotados pelo exército russo. A destruição desses sistemas não é apenas uma vitória tecnológica, mas também uma grande perda estratégica para a Rússia. Sem esses radares, a capacidade da Rússia de monitorar e responder a ataques em tempo real é severamente comprometida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Front Brasil. Cada um desses sistemas destruídos representa não só a perda de um recurso caro, mas também um sinal de que a guerra de informação e de tecnologia está sendo vencida pela Ucrânia. A guerra com drones não é apenas uma questão de ataque com UAVs, mas também de defesa. A Ucrânia tem se mostrado excepcional na defesa de seu espaço aéreo. Recentemente, um ataque massivo de 140 drones Shahed foi lançado contra as regiões de Odessa e Kharkiv. Apesar da onda de drones, a defesa aérea ucraniana, juntamente com as tecnologias de guerra eletrônica, conseguiu interceptar e destruir 85 desses drones, enquanto outros 52 foram neutralizados por sistemas de contramedidas eletrônicas. A capacidade da Ucrânia de lidar com esses ataques, especialmente com tecnologias de ponta como a guerra eletrônica, está tornando-se um fator crucial para sua segurança. O governo dos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, parece disposto a ceder mais à Rússia, abandonando algumas das premissas defendidas pelo seu antecessor, Joe Biden. A mudança de postura inclui a rejeição das ambições da Ucrânia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte e uma diminuição no apoio militar e diplomático, algo que Vladimir Putin vê como uma vitória estratégica. Essa alteração de postura pode mudar completamente a dinâmica do conflito, enfraquecendo o apoio da Ucrânia e dos aliados europeus. A Rússia reagiu com entusiasmo à ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin, vendo nela uma oportunidade de reverter as sanções e restaurar relações econômicas com os Estados Unidos. A confiança de Moscou aumentou, com a economia do país reagindo positivamente. Isso reforça a ideia de que Vladimir Putin está mais perto do que nunca de alcançar seus objetivos estratégicos, sem uma resolução imediata da guerra. A Ucrânia, surpreendida pela aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia, agora se encontra em uma posição delicada. Com a possível diminuição do apoio dos Estados Unidos, Kiev teme ser deixada de lado em um acordo que favoreça Moscou. A possibilidade de um cessar-fogo que não leve em conta as necessidades e os interesses da Ucrânia coloca o país em uma posição vulnerável, sem poder de barganha nas negociações. Os aliados europeus da Ucrânia estão cada vez mais preocupados com as movimentações de Donald Trump, que parece disposto a negociar diretamente com Vladimir Putin,
sem consultar adequadamente os interesses da Europa. A liderança europeia teme que, sem um consenso claro entre os aliados ocidentais, a unidade do Ocidente seja comprometida. A Europa se vê agora em um dilema, sem saber como reagir a essas negociações e o que fazer para proteger seus próprios interesses no cenário internacional. Para Moscou, a guerra não terminará sem a garantia de que a Ucrânia será enfraquecida o suficiente para nunca mais representar uma ameaça. Vladimir Putin exige que a Ucrânia aceite um status neutro, sem adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, e que as sanções contra a Rússia sejam suspensas. Essas exigências representam um grande obstáculo para qualquer acordo de paz, pois a Ucrânia e seus aliados ocidentais não estão dispostos a aceitar essas condições. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já se manifestou contra qualquer acordo que exclua a Ucrânia das negociações. Para ele, não há possibilidade de aceitar um tratado de paz que não leve em conta as aspirações de soberania da Ucrânia e a recuperação dos territórios ocupados pela Rússia. Volodymyr Zelensky está determinado a evitar que a Ucrânia seja sacrificada em um acordo que favoreça os interesses de Vladimir Putin e que prejudique a independência do país. Nas últimas semanas, as declarações de Pete Hegseth, chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamaram atenção ao afirmar que os objetivos da Ucrânia de restaurar as fronteiras de 2014 e se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte são, na realidade, metas irrealistas. Esse comentário se alinha à crescente discussão sobre qual deve ser o foco realista da Ucrânia e seus aliados no conflito atual. Para muitos, essa visão sugere um desafio enorme na tentativa de alcançar a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, algo que pode ser mais difícil do que parece à primeira vista, especialmente com as divisões dentro da aliança. Em meio a essas declarações, o campo de batalha continua a mostrar a resistência ucraniana. Na noite de 12 de fevereiro de 2025, as forças da Brigada de Defesa Aérea de Kherson conseguiram destruir 2 drones Shahed, uma demonstração clara de como a Ucrânia está reforçando suas defesas no sul, uma região vital para o controle estratégico. Cada ataque repelido, cada defesa bem-sucedida, representa um passo significativo na proteção do território ucraniano contra as forças russas, mas também ilustra os desafios constantes da guerra, que não parece ter um fim à vista. Enquanto isso, o apoio internacional à Ucrânia continua. A Suíça aprovou uma ajuda significativa de 1,6 bilhões de euros para os próximos anos, com foco na reconstrução e no desenvolvimento sustentável do país. A ajuda é fundamental para garantir que a Ucrânia consiga se reerguer após os danos causados pelo conflito e possa planejar um futuro mais estável, mesmo que o campo de batalha ainda se estenda por muitos meses, ou até anos. Por outro lado, as tensões entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte estão mais intensas do que nunca. O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Mark Rutte, fez uma declaração contundente sobre as consequências devastadoras que a Rússia enfrentaria caso decidisse atacar qualquer membro da aliança. Rutte foi claro: Vladimir Putin não deve sequer cogitar essa possibilidade, pois as capacidades de defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte são extremamente fortes e bem preparadas para enfrentar qualquer ameaça. Com o aumento do gasto militar russo, que alcançou 13,1 trilhões de rublos em 2024, comparando-se até com os orçamentos de defesa da Europa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte permanece em alerta máximo para garantir a estabilidade regional e global. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também foi direto ao afirmar que, embora todos esperem por uma resolução para o conflito, não há como prever quando isso acontecerá. A guerra na Ucrânia continua a ser imprevisível, com novas batalhas surgindo a cada dia e a linha de frente se movendo constantemente. A incerteza sobre o fim do conflito é um fator constante, e isso traz uma tensão ainda maior para os envolvidos, desde os civis até as lideranças militares e políticas. No entanto, a guerra não se limita a uma questão de moralidade ou da luta pela sobrevivência das nações.
Em locais como Kursk e Hulaipole, as forças ucranianas continuam a repelir os ataques russos com grande eficácia, mas a luta nos campos de batalha permanece implacável. Relatos de confrontos intensos em locais como Pokrovsk, Vodiane Druhe e outros pontos-chave revelam o tamanho da resistência, com cidades e vilarejos sendo o cenário de batalhas constantes. Cada pequena vitória ou derrota no campo de batalha tem repercussões globais, afetando as negociações diplomáticas e as estratégias militares de ambos os lados. O futuro da guerra continua incerto, mas uma coisa é clara: tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão investindo tudo o que tem nesse confronto. E o mundo observa, esperando por um fim que ainda não parece próximo. A diplomacia, as negociações e os esforços militares vão continuar a se entrelaçar, moldando o futuro da região e, possivelmente, de todo o continente europeu. O 8º Regimento SSO da Ucrânia, em colaboração com o Centro de Propósito Especial 140, recentemente destruiu uma estação de guerra eletrônica russa, R-330 ZG-Zitel, e um obuseiro MSTA-B com ataques de mísseis após uma operação de reconhecimento bem-sucedida. Isso destaca como as forças ucranianas estão utilizando missões de alta precisão para desestabilizar a infraestrutura russa. A destruição do Zitel é particularmente significativa, pois ele desempenha um papel crucial em bloquear sinais e comunicações, o que limita as capacidades operacionais das forças russas. Além disso, a 414ª Brigada de Aviação de Ataque Não Tripulada da Ucrânia, conhecida como Magyar's Birds, demonstrou um impressionante ataque no Donbass, que resultou na destruição de um T-90 e outros equipamentos russos. A aviação não tripulada tem se mostrado crucial para a Ucrânia, oferecendo um custo-benefício significativo enquanto diminui as baixas entre suas forças. Simultaneamente, a Ucrânia enfrentou novos ataques russos a Kiev, resultando na morte de pelo menos um civil e ferimentos em outros, além de incêndios em várias partes da cidade. Esses ataques noturnos de mísseis russos visam desestabilizar a vida urbana e a moral ucraniana, mas também reforçam a determinação do povo e das forças armadas da Ucrânia. Este tipo de ataque, focado em alvos civis e infraestruturas, se encaixa na estratégia russa de guerra total, tentando desmoralizar e forçar a população a pressionar o governo ucraniano a negociar. Enquanto isso, a Ucrânia realizou um ataque de drones em Enerhodar, perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia, atingindo um estacionamento a 300 metros de um dos reatores, levantando sérias preocupações sobre a segurança nuclear no país e no continente. O uso de drones para esse tipo de operação, especialmente em áreas de alto risco como instalações nucleares, pode ter sérias consequências caso algo dê errado. Outro aspecto notável do conflito é o aumento do uso de veículos civis no fronte, com forças russas empregando um número sem precedentes de transportes leves. Embora tradicionalmente usados em conflitos, a quantidade de veículos civis empregados agora reflete uma mudança nas táticas, provavelmente devido à escassez de recursos militares pesados. Este tipo de transporte, geralmente usado para apoio logístico, está agora sendo usado para movimentar tropas e até armamentos, o que aumenta o risco de serem alvos fáceis de ataques de precisão. Esse movimento tem gerado discussões sobre sua eficácia e os riscos associados, pois esses veículos oferecem menos proteção e são vulneráveis a ataques aéreos e de artilharia. Isso também revela a dificuldade da Rússia em manter uma logística eficiente, sendo forçada a usar soluções improvisadas. A Ucrânia também tem se concentrado em ataques não tripulados fora de suas fronteiras, como no caso de Saratov, onde um ataque com drones danificou uma refinaria de petróleo, afetando os suprimentos de combustível das forças russas. O uso de drones se tornou uma ferramenta crucial para a Ucrânia, proporcionando ataques de baixo custo e alto impacto, permitindo que o país alcance objetivos estratégicos enquanto minimiza o risco para suas próprias tropas. Além disso, as forças ucranianas estão incentivando novos recrutas com benefícios atrativos, como um pagamento significativo e treinamento de elite, em uma tentativa de reforçar suas forças armadas diante da pressão crescente.
A Ucrânia está oferecendo 23 mil euros e benefícios sociais a jovens que se alistarem antes dos 25 anos, além de treinamento militar de elite, uma tentativa de aumentar o número de soldados, sem recorrer a uma convocação forçada. Essa estratégia está alinhada com o desejo de manter o moral elevado, oferecendo incentivos financeiros e profissionais. Recentemente, a Polônia foi alvo de uma violação de seu espaço aéreo por um bombardeiro russo Sukhoi 24R, um incidente que aumentou a tensão entre a Rússia e a OTAN, com a Polônia reivindicando uma falha no sistema de navegação russo como a causa. Este evento sublinha a fragilidade da segurança no leste europeu e como pequenos incidentes podem rapidamente escalar para confrontos diretos, especialmente com o aumento da vigilância e da atividade militar na região. Esse incidente também coloca à prova a capacidade de resposta das forças da OTAN, que tem monitorado de perto qualquer movimentação russa nas proximidades de seus territórios. No campo diplomático, a Rússia rejeitou as sugestões do presidente ucraniano Zelensky sobre a troca de território, classificando-a como absurda, enquanto o Kremlin reforçou sua posição de não discutir concessões territoriais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia nunca aceitará a troca de territórios que controla na Ucrânia por áreas na Rússia. Isso contrasta com as movimentações diplomáticas de Donald Trump, que pressiona seus aliados europeus a aumentar os gastos com defesa e a proporcionar mais apoio militar à Ucrânia. Trump, por outro lado, foi uma figura controversa ao sugerir que os Estados Unidos poderiam garantir os bilhões de dólares investidos na Ucrânia, independentemente do resultado do conflito. Trump sugeriu que mesmo que a Ucrânia perca parte de sua soberania, os investimentos dos Estados Unidos estariam protegidos, principalmente devido a acordos relacionados a minerais de terras raras. Isso levanta questões sobre os interesses econômicos por trás da ajuda e o impacto da guerra sobre os recursos naturais da Ucrânia. As tensões internas também aumentaram na Ucrânia, com a detenção de um alto funcionário da SBU acusado de espionagem em favor da Rússia. O funcionário detido foi suspeito de passar informações cruciais para as forças russas, comprometendo a segurança interna do país. Isso evidencia a complexidade da guerra, onde a confiança nas instituições é testada, e reflete como o conflito está afetando as esferas internas da Ucrânia, não apenas a frente de batalha. Espiões e traidores têm sido uma preocupação crescente, com muitas vítimas sendo levadas à justiça. Ao mesmo tempo, a Ucrânia permanece firme em sua resistência, com o presidente Zelensky expressando a disposição de negociar, mas sem abrir mão da soberania territorial de seu país. A recente declaração de Zelensky de que não aceitaria qualquer tipo de acordo que envolvesse concessões territoriais deixa claro que a Ucrânia não pretende ceder suas terras, mesmo sob grande pressão. A situação se intensifica ainda mais com o crescimento do uso de drones para ataques e missões de sabotagem, tornando-se uma das principais estratégias para contornar a superioridade aérea russa e minimizar danos à infraestrutura crítica ucraniana. O uso de drones está mudando a dinâmica do campo de batalha, permitindo que a Ucrânia atue com grande precisão, mesmo em território controlado pela Rússia. À medida que o conflito se estende, as questões de segurança global, incluindo a integridade das usinas nucleares e o controle sobre os recursos energéticos, se tornam cada vez mais centrais. Os ataques à infraestrutura energética estão gerando grandes desafios para a Ucrânia, mas também afetando o abastecimento de energia da Rússia. Por fim, a situação geopolítica e militar da Ucrânia continua a se moldar em um cenário dinâmico e volátil, com ataques constantes, decisões diplomáticas delicadas e uma luta desesperada pela soberania. As ações militares estão em uma fase de intensificação, com ambos os lados realizando operações de alta precisão e tentando desgastar a capacidade de resistência do inimigo. A comunidade internacional, incluindo potências como os Estados Unidos, tem se envolvido ativamente, não apenas com apoio militar, mas também com negociações para tentar trazer o conflito a uma resolução. No entanto, o fim da guerra ainda parece distante, com os líderes dos dois lados mantendo suas posições rígidas, sem sinais claros de uma solução diplomática em vista. Bom, esse foi o vídeo de
de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, pois sua opinião é bastante importante para que a gente possa estar evoluindo os vídeos dia após dia. É nóis, tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.